cara for um profeta e tiver magoado, Deus usa ou não usa? Que tá um pouquinho de Bíblia no seu dia. Bora? Agora sim. Bora. Que tal se a gente for para um lugar um pouquinho mais reservado para poder conversar? Bora? Agora, bora. Eu sei que essa altura do campeonato você já tá pensando quem é o bendito do profeta que eu tô falando. Mas antes de você saber quem é, eu preciso que você me responda duas perguntas. Primeiro, o que você precisa de Deus hoje? Deixa aqui nos comentários pra gente poder orar por você. Segundo, o que você pode fazer por Deus hoje? De que forma Deus pode usar as suas mãos? De que forma Deus pode usar a sua voz? De que forma Deus pode usar o seu olhar para abençoar outras pessoas? Lembre-se, você não é tão inútil quanto você pensa. Você pode ser usado pelo Senhor. Agora vamos falar do homem. Jonas, tido por todos como profeta fujão, na verdade era o profeta zicado e eu posso te provar. Para o seu governo, ele deixa bem claro na Bíblia que ele não estava fugindo simplesmente porque deu na telha, deu a louca e ele decidiu, falou, eu vou peitar Deus porque eu sou o cara. Ele não era tão burro quanto parece. A Bíblia diz que ele estava fugindo simplesmente porque ele não queria que Deus salvasse o povo de Nínive. E antes que você venha encher a paciência e dizer, nossa, como é que pode um profeta de Deus não querer que Deus salve alguém? Então, você já teve um desafeto seu salvo? Não? Se não, se prepare, porque essa hora vai chegar na sua vida. Pode crer, Jonas não aparece como profeta simplesmente no livro de Jonas. A Bíblia vai citar em 1 Reis capítulo 14, versículo 25, o profeta Jonas. Então ele já era profeta muito antes do próprio livro dele ser escrito, até porque Deus o chama para uma missão durante o livro, mas ele já servia ao Senhor muito antes. Caso você não saiba, a cidade de Nínive, na verdade, era a capital da Síria, e Israel com a Síria não se cheirava muito bem. Eles tinham uma treta bafônica antiga, e ali era guerra mesmo, não era tipo espiritual, é porque falaram mal de mim, não, é porque eles pegavam mesmo para se acabar os dois. Israel já tinha feito coisa ruim com a Síria já tinha feito coisa ruim com Israel. E pelo que se diz os historiadores, o povo de Nínive era terrível, porque a Bíblia diz que só houve duas cidades que Deus resolveu destruir pessoalmente. Quais são elas? Sodoma e Gomorra. A Bíblia também cita duas cidades no livro de Deuteronômio, chamada Adnai e Zeboim, que o próprio Deus destruiu. E o que a Bíblia diz sobre Sodoma e Gomorra é que eles eram uma cidade muito má diante do Senhor. Julgando por esses antecedentes, a gente tem certeza que o povo de Nínive não era nenhum anjo do Senhor. Ou seja, nós estamos falando de um povo ruim, que já fez coisa ruim para aquele povo, que era o povo de Jonas, e Jonas teve a devida missão de ir pregar para eles. E o que ele fez? Pernas para que te quero, decidiu fugir. Deus o pegou e o fez ir, ainda assim, com um leve toque de carinho também chamado ventre do peixe grande, e o ajudou a chegar de uma forma mais rápida depois de 3 dias e tal. Ele conseguiu ter uma boa motivação para pregar um sermão efusivo e glorioso. E qual era o sermão que esse filho de quente estava pregando? Papel e caneta na mão para você anotar o sermão do próximo congresso que vai te expulsar de tudo que é a igreja que você imaginar. Arrependei-vos e convertei-vos que é chegado do reino do céu? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Traduzindo, daqui 40 dias vocês vão todos virar churrasco e Deus vai ser a lareira. Você acha mesmo que com esse sermão maravilhoso ele estava querendo que todo mundo se convertesse? Óbvio que não. Sei que você está surpreso com essa revelação, mas é isso aí. Jonas estava querendo literalmente que o circo pegasse fogo e que tudo que era palhaço, no caso todos os habitantes de Nínive, fosse churrasco. Porém, silêncio, Deus tem um plano. E se eu te falar que Deus resolveu salvar toda aquela cidade a ponto de até os animais jejuarem pedindo misericórdia? E o sentimento no coração deles era assim: quem sabe Deus ouvirá e terá misericórdia de nós. E para a alegria de todos, Deus se arrependeu, não enviou o mal, Nínive se converteu, todo mundo ficou feliz, certo? Erradíssimo. Teve um que ficou pistola da vida. Quem? O nosso chuteirinha de ouro, Jonas. E o pior, ele teve uma discussão com Deus e ele disse o seguinte: eu fugi indo para Tarsis ao invés de ir para Nínive porque eu sabia que isso ia acontecer. Se você pregasse numa cidade e ganhasse 1.000 almas, você ficaria feliz? Sim. Se você pregasse numa cidade e ganhasse 10.000 almas, você ficaria feliz? Sim. Se você pregasse numa cidade e ganhasse 120.000 almas, como você ficaria? Mas como tu acha que Jonas ficou? Lembra? Ele não queria que o povo se salvasse, ele queria que o povo se lascasse. Mas Deus decidiu salvar o povo. O povo decidiu se arrepender na hora errada, pelo menos para Jonas. Porque é isso que acontece quando seu coração está magoado. Você não só se perde, você periga levar outros a se perder e ficar triste com a salvação daqueles que Deus quer salvar. Portanto, aqui vai minha mensagem para você. É hora de você perdoar. Esse seu coraçãozinho doente precisa ser curado. Vou repetir uma frase que eu costumo falar para quem me conhece. Beleza, você não tem culpa se te feriram, mas você tem total culpa se decidir não ser curado. Deus quer te usar. Você é as mãos que Deus quer usar para tocar alguém. Você é os olhos que Deus quer usar para olhar nos olhos de alguém e curar. Você é o ouvido que Deus quer usar para ouvir a petição de alguém. São os seus lábios que Deus quer usar para falar as palavras de vida eterna para alguém. Só que, se esse coraçãozinho tiver zicado, ele vai atrapalhar o projeto de Deus. Então, em nome de Jesus, libere perdão. É por esse motivo que eu quero encerrar esse vídeo fazendo uma oração
por você e com você. E a minha oração é para que você seja alcançado pela misericórdia de Deus e tenha força para perdoar e coragem para pedir perdão. Então, se você pode, eu te convido a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, porque nós não queremos ser como Jonas, Pai, que foi enviado para uma grande missão, só que ele estava tão magoado que ele não conseguiu ver o êxito maravilhoso que o Senhor fez através dele, salvando 120 mil homens, fora mulheres e crianças que haviam naquela cidade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir. Cura o nosso coração, nos livra de toda mágoa, nos livra de todo trauma, nos ajuda, Senhor, a caminhar os passos que são os passos que o Senhor quer que nós caminhemos, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser livres e assim libertar outras pessoas. Um escravo não pode libertar outro escravo, um preso não pode tirar outro preso da cadeia. Nós precisamos ser livres para cumprir o teu projeto e podermos dizer que se o Filho me libertou, eu sou realmente livre e agora eu posso libertar outras pessoas para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Se tu tá aqui até agora, por favor, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para todo mundo. Pelo amor de Deus, não vai mandar em direta. E é isso aí. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.